Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um novo tema. Eu criei uma playlist para tratar especificamente sobre esse tema, que é a questão da escola astral. E hoje nós vamos estar falando um pouco da introdução. Então, o título do vídeo de hoje é a Introdução à Escola Astral, uma nova perspectiva de aprendizado. Então, nós vamos estar dando uma prévia do que nós vamos estar aprendendo nesse conteúdo, né? A primeira coisa que nós vamos estar falando nesse vídeo, nós vamos estar falando um pouco sobre a parte do conceito, né, da escola astral, baseado no espiritualismo e também em alguns conceitos do espiritismo. Isso é uma coisa que nós vamos estar abordando. A outra coisa que nós vamos estar falando também é que como é que eu passei a acreditar na reencarnação, seria tipo o segundo tema. Coisa essa que eu não acreditava, como se relaciona com a escola astral e como conciliei esses conhecimentos com os conhecimentos bíblicos. Esse seria o segundo item. O terceiro item, também que nós vamos estar abordando nesse vídeo, é também sobre as minhas experiências conscientes na escola astral. Na realidade, eu não vou estar abordando nesse vídeo especificamente, de forma ampla, essas experiências, né? Não nesse vídeo aqui, porque é um vídeo mais introdutório. Então, vou estar pincelando um pouco sobre essa parte principalmente das aulas que eu já tive em relação às experiências conscientes da escola astral, mas nesse vídeo o objetivo é trazer uma fundamentação, né? Por isso que é um vídeo introdutório. Então aqui será lançado os fundamentos, de tal forma que depois, quando eu passar outros conteúdos de experiências que eu tive em estar consciente nessas escolas astrais e receber aulas conscientemente e obter esses conteúdos, a partir dessa perspectiva, dessa introdução, aí as coisas vão fazer sentido para vocês, porque sem essa introdução tem muita gente que nem sabe o que é a escola astral, etc. E seria um pouco confuso para essas pessoas terem contato com esses outros conteúdos sequenciais sem terem pelo menos uma base inicial do que é exatamente a escola astral. O intuito dessa série de vídeos não é exatamente passar os ensinamentos do que aprendi, apesar de que isso também será feito e também tem sua validade. Digo isso pelo fato de que os ensinamentos astrais são personalizados e dentro do nível de compreensão de cada consciência. Então é esperado que muitas das minhas experiências não façam sentido em termos de conteúdo do ensinamento que recebi para muita gente, apesar de que para mim faz todo sentido, pois é um conteúdo 100% aderente à minha própria consciência. Então, por conta disso, para muitas pessoas, esses conhecimentos das aulas, especificamente, que eu tive nas escolas astrais, mas eu vou passar um pouco desse conteúdo, para muita gente o conteúdo não vai fazer sentido nenhum. Por quê? Porque nas escolas astrais, pela experiência que eu já tive, cada conteúdo é muito personalizado para cada tipo de consciência. Então, obviamente, aquilo que é compreensível para a minha consciência pode não ser compreensível para a consciência de muitas outras pessoas. Então, apesar de que será passado esse conteúdo, mas o objetivo principal não é exatamente isso, passar o conteúdo que eu aprendi. O objetivo principal é outro, né, que é o quê? Despertar a consciência das pessoas para essas realidades, né? Ou seja, o intuito central é despertar a consciência de cada um para essa realidade, de tal forma que esse seja um gatilho para despertar em cada consciência e a rememoração das suas experiências e lições astrais, ajudando assim o seu crescimento e evolução. Então é esse o propósito, porque tipo, o conteúdo que para mim faz muito sentido para o meu nível de evolução espiritual
para outras consciências que talvez não tenha obtido esse tipo de esclarecimento, pode não fazer tanto sentido. Mas, então, por qual motivo eu passaria esse tipo de conhecimento? Exatamente para que as pessoas tenham consciência dessas realidades, muita gente não tem, e elas se despertem para essa realidade. O que pode ocorrer quando ela se despertar para essa realidade? Ela mesma vai começar a interagir com essas realidades conscientemente, porque todos interagem com as realidades das escolas astrais. A questão é que as pessoas não têm consciência disso. Então, a partir do momento que elas têm contato com esse conteúdo, vai despertar esses gatilhos mentais e ela vai começar a relembrar ou rememorar ou ter essas experiências conscientes, o que vai ajudar também na sua evolução espiritual. E também abrir a mente de cada pessoa, né, para essas realidades que eu acabei de falar, que cada um dê um espaço para essas manifestações, pois só vivendo essas realidades, cada um de nós podemos individualmente confirmá-las e aprender com elas. Então essa é a questão da experiência pessoal, né? Então é diferente quando você ouve alguém falando uma coisa, aquela é a realidade que ela viveu, a realidade dela, da vida dela, não tem como ser anulado por teorias, porque ela viveu, então não dá para anular, né? Mas, entretanto, é diferente quando você mesmo vive aquelas realidades na sua própria vida, em uma experiência totalmente personalizada para a sua consciência e para você. Então, são coisas realmente diferentes. Então, as experiências elas são muito mais marcantes do que você ouvir outra pessoa falando, né? Quando você ouve outra pessoa falando, você tem um despertamento para uma possibilidade. Mas quando você experimenta aquela possibilidade, ela passa a ser real para você. Então, é um chamado à prática e experiência de vida. Até porque se uma pessoa gostar muito de artes marciais e assistir todos os vídeos sobre ela, nem por isso se tornará especialista na mesma. É necessário a prática de vida para essas realidades e esses conhecimentos fazerem parte da vida da pessoa, né? É a mesma coisa com esse conteúdo, somente através das práticas espirituais contínuas é que as nossas mentes e os nossos corações estarão cada vez mais alinhados com essas realidades sutis e invisíveis. Então essa seria basicamente a introdução inicial do vídeo, né? Passando um resumo geral de todo o conteúdo que a gente vai abordar. Aqui eu montei uma estrutura básica e eu deixei ela aqui do lado no texto para que as pessoas tenham uma visão geral, né, do conteúdo. Então eu vou estar passando os tópicos aqui. O primeiro tópico, que seria o tópico 0, é dando uma prévia do vídeo, que foi isso que eu acabei de falar. O 01, a introdução à escola astral. 1.1, conceitos. 1.2, como passei a crer na reencarnação. 1.2.1, meu conceito anterior sobre reencarnação. 1.2.2, como passei a acreditar na reencarnação. Aí tem algumas subdivisões. Início, rememoração de vidas passadas. Dentro da rememoração de vidas passadas nós temos mais algumas divisões, são 4. Teoria, registros acásticos, experiência e narrativa do meu diário. Depois 1.3, conciliando realidades. 1.3.1, entendendo a história. 1.3.2, conciliando o cristianismo com a reencarnação. E a parte 3 é a conclusão. Então, eu sempre vou manter essa estrutura aqui do lado, porque à medida que a gente for expondo o conteúdo, a gente tem um organograma aqui para nos situarmos em que ponto nós estamos, em que ponto nós estamos, e podermos ter uma visão não só da evolução, né, do andamento do conteúdo, mas termos uma visão geral, né, de todo o conteúdo. E esse organograma aqui, ou esse índice, ele nos ajuda a nos situarmos, a termos tanto a visão geral quanto a visão específica e mantermos todo o conteúdo amarrado e a gente acaba não se perdendo em relação ao conteúdo, porque como ele é muito extenso, a gente pode não saber especificamente em que ponto que a gente está e como todos esses pontos estão interligados e se amarram uns aos outros. Então, mantendo sempre essa visão do quadro geral, é mais fácil fazer as interligações e ao mesmo tempo que a gente tem uma visão do quadro específico, a gente tem uma visão geral e poder interligar
essas informações umas com as outras. Então, o primeiro item que nós vamos estar falando é Introdução à Escola Astral. Então, nós vamos estar falando sobre a teoria espiritualista e espírita, né, que diz que quando a pessoa está em um estado de sono, quando a mente consciente está mergulhada no inconsciente, o espírito da pessoa sai dela e vive outras realidades no mundo espiritual. Essas realidades estariam relacionadas ao conceito da reencarnação. Então, esse é um conceito inicial sobre a escola astral. O que é a escola astral, como é que funciona, de onde veio, o que é, né? Porque nós conhecemos as escolas físicas, que é os lugares onde as pessoas vão para poder obter algum tipo de conhecimento, certificação, treinamento, capacitação, de todo tipo, tanto profissional como pessoal, né? Como desenvolver algumas habilidades. As pessoas que têm dificuldade de falar, pode fazer um curso de oratória para poder desenvolver a habilidade de se comunicar com outras pessoas. Então, nós vemos que não são apenas habilidades profissionais, mas também habilidades pessoais que as pessoas recebem em vários tipos de curso. E aí, a escola astral, ela está vinculada a esse conceito do espiritualismo e do espiritismo, que é o quê? A realidade de que cada pessoa ela vive duas realidades simultâneas. A realidade física e a realidade espiritual. Na realidade física, ela interage conscientemente com a matéria, né, e armazena essas informações. Mas ela interage sutilmente no reino espiritual quando está consciente. Entretanto, quando ela está no estado de sono, ela interage de forma mais profunda no reino espiritual. Acontece o seguinte: quando ela está no inconsciente, o consciente dela está adormecido, digamos assim, a sua versão física, e o seu inconsciente, que é a sua versão completamente espiritual, que tem uma consciência mais amplificada de todas as coisas, que alguns chamam de eu superior, né, o eu interior, né, e o seu espírito, que tem uma visão mais ampla, ele frequenta esses lugares, que seriam escolas astrais, e ele já conhece outros seres espirituais, já interage com eles, e o que ocorre? Ocorre que ele volta para esses lugares, nos quais ele já conhece, com seres que ele já conhece, no inconsciente, apesar de não conhecer no consciente, e ele aprende com esses seres. E o que acontece com esses aprendizados? Esses aprendizados são incorporados no inconsciente e eles se manifestam de forma intuitiva, muitas vezes. Nem todos os conhecimentos é possível ser manifesto de forma intuitiva, porque eles estão em realidades muito distintas e muito diferentes. Algumas coisas precisam passar pelo consciente para eles se manifestarem na realidade física, né? Então, assim, tem coisas que é possível ser intuídas, e essas coisas têm a ver com realidades mais sensíveis e mais próximas da realidade humana. Então, isso a intuição consegue passar. Agora, realidades muito distintas que não tem aproximação com a realidade humana, esse conhecimento não tem como ser passado por intuição sem passar pelo racional. Por quê? Porque é como se você desconstruísse o ser humano, porque as realidades são muito diferentes. E aí é necessário haver a estrutura mental para suportar esse tipo de informação. E como é que a estrutura mental suporta esse tipo de informação? Quando você tem essas aulas de forma consciente. Então, quando você tem consciência desses conteúdos de forma consciente, você cria uma estrutura para essas realidades se manifestarem na realidade física, porque existe uma estrutura mental, racional, que suporte aquelas informações. Se não existir, dificilmente elas vão conseguir se manifestar na realidade, porque são realidades muito distintas, que está tão longe da realidade humana que muitas vezes não dá para intuir elas, né? E aí, ou quando é possível intuir, só é possível intuir quando a pessoa tem uma estrutura mental mínima compatível com aquela realidade, né? Então, a teoria diz isso, que quando você está dormindo, você está no reino espiritual, lá em escolas espirituais, recebendo aulas, né? Isso tem a ver com o conceito da reencarnação, né? Estaria relacionado aos conceitos da reencarnação.
Pois, segundo essa teoria, antes da pessoa vir para a Terra, ela traçou um propósito para a sua existência. E anjos foram atribuídos a ela para auxiliá-la a cumprir este propósito, previamente definido por ela em consonância com os planos divinos para a evolução de sua alma e espírito e para a evolução do ser humano terreno. Ou seja, não é apenas a evolução pessoal, mas também a evolução do planeta, a evolução da raça humana. Então, todos os planos são traçados. Isso daqui é o conceito da reencarnação, tá? Linkando esse conceito da reencarnação com a questão da escola astral. Por quê? Porque o conceito da reencarnação diz que o ser humano ele precisa reencarnar várias vezes para poder evoluir. Mas cada vez que ele reencarna, antes dele reencarnar, ele faz um plano no reino espiritual junto com os anjos, né? E de acordo com os propósitos de Deus, ele traça esse plano. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, pretendo melhorar isso na minha vida, melhorar aquilo, contribuir com isso e com aquilo em relação à evolução humana. E aí, o que ocorre? Ocorre que ele tem o auxílio espiritual para conseguir atingir esse objetivo, né, para trabalhar nesse plano de evolução. E, entretanto, ele trabalha em conjunto com esses outros seres espirituais na parte do inconsciente. Ou seja, ele precisa receber continuamente informações e aprendizados para poder auxiliar na sua missão, né? Segundo essa teoria, existem diversas cidades astrais em diversos lugares dos universos, em várias dimensões paralelas, que visem atender às demandas das pessoas que estão na Terra e de seus anjos guardiões. Então, o objetivo é esse. Por quê? Porque quando a pessoa veio para cumprir a sua missão, ela recebeu também o compromisso de que esses anjos guardiões estariam acompanhando ela e estariam auxiliando ela. E aí ela participa dessas reuniões com esses seres nessas escolas e também participa dos aprendizados necessários que ela precisa para poder evoluir como ser e também cumprir sua missão. Então esse seria o conceito inicial, né, da escola astral, segundo o ponto de vista do espiritismo ou do espiritualismo. As principais funções dessas cidades astrais são ser centros de cura e centros de aprendizado, ensino sobre os conhecimentos do universo, principalmente dos conhecimentos mais aderentes ao momento espiritual e evolucionário de cada um. Então, centros de cura também, porque se trabalha em cura da alma, cura do espírito, cura do corpo, porque existe não apenas o corpo físico, mas também astral. E também, o que ocorre muitas vezes, quando a pessoa recebe um dano físico, quando ela é tratada no mundo astral, a regeneração física dela é mais rápida, ela consegue se recuperar com muito mais rápido, com muito mais velocidade, a cicatrização ocorre muito mais facilmente. Então, isso influencia também as questões da matéria, digamos assim. Tudo isso faz parte de um esquema maior do Criador. Quando ele criou os mundos, né, isso falando do conceito espiritualista e também do conceito espírita, quando ele criou os mundos, planetas e seres dos universos, ele determinou regras a partir da qual todos os seres do universo inevitavelmente evoluiriam, uns demorando mais tempo e outros menos tempos, né? Então isso daí seria um esquema do Criador, né? Que como ele criou a Terra, criou os seres humanos, criou os animais, ele também fez isso por toda a galáxia, por todos os universos, e criou esses seres, né? E determinou formas de todos esses seres evoluírem de forma contínua, tanto como raça, tanto também como seres individuais. Os planetas seriam criados primitivos, com alguns seres racionais e conscientes de si mesmo e de Deus, além de outras formas de vida, como seres irracionais e plantas. E cada planeta e seus habitantes evoluiriam para formas de vidas e sociedades cada vez mais evoluídas tecnologicamente e espiritualmente, à medida que se aproximam mais e mais de Deus, na sua escala máxima de evolução, seriam reintegrados completamente ao Criador. Então nós vemos que os planetas e os seres seriam criados de forma mais primitiva e eles iriam evoluindo progressivamente até se tornarem seres espirituais, 100% espirituais e de luz, não precisarem mais estarem fisicamente na matéria e contribuiriam assim com a evolução contínua do universo, né? Então, essa seria, digamos assim, o conceito, né, por trás das cidades astrais, porque elas existem,
né, e qual é o propósito delas, né, segundo o conceito espírita e segundo o conceito espiritualista. Agora nós vamos estar abordando um outro tema, né, isso daí eu dei uma prévia sobre a escola astral, porque você falar de escola astral sem ter um mínimo de base seria uma coisa completamente confusa, né, porque, por exemplo, em termos cristãos, do cristianismo, a gente não tem, o cristianismo não tem esse conceito de escola astral, né, eles acreditam, o cristianismo em si acredita no ensinamento espiritual, mas é mais algo interior, né? Ou seja, Deus toca no seu coração e te dá alguma inspiração. Ali você tem um ensinamento, né? Ao ler uma palavra, você recebe uma mensagem específica, que é chamada de palavra rema, uma palavra específica para uma situação específica, para uma pessoa específica. Então ali naquele momento você recebe um conhecimento para a sua necessidade, baseado na inspiração divina. Mas no cristianismo em geral não tem esse conceito de escola astral, então para muita gente é um conceito novo, e pessoas muita gente não conhece, então eu achei importante trazer essa base inicial para que todos possam entender, né, como é que funciona. Como agora vamos estar abordando o item 1.2, né? Então nós já passamos pelo item 0, que é a prévia do vídeo, o item 1, que é a introdução à escola astral. Nós estamos ainda nessa parte da introdução da escola astral, passamos pelo conceito, e agora nós estamos no item 1.2, que é como passei a crer na encarnação. Minha formação é totalmente evangélica e cristã, então nunca tive crença na reencarnação, sempre achei que não era viável, ou que como não tinha nenhuma referência bíblica direta, eu nunca acreditei muito nela, né? Então, vou falar um pouco aqui como é que eu passei a acreditar sem antes crer nisso. Eu não acreditava na reencarnação, me converti aos 16 anos em uma igreja evangélica e passei a estudar muito a Bíblia desde então, né? Na Bíblia não havia nada sobre reencarnação. Aliás, somente um homem que encarnou, que foi Cristo, mas como ele era Deus, já existia antes, então faria sentido ele encarnar, mas não os demais seres que não existiam antes e que supostamente seriam criados no momento da fecundação do óvulo da mulher e gestação do bebê. Então esse é o conceito cristão. Isso nunca existiu. A partir do momento que o óvulo foi fecundado e que foi gerado um feto na mulher, aí você passa a existir como espírito ali, dentro daquele óvulo, e você vai crescendo e evoluindo ali até nascer e se tornar uma pessoa, né? Ou um ser humano. De qualquer forma, já é considerado, a partir do momento da fecundação, já é considerado que existe um espírito e existe um ser humano ali dentro, né? Então, pelo fato de não existir uma afirmação na Bíblia sobre reencarnação, mas também não há uma negação explícita disso, isso é fato, eu não acreditava nela e não fazia sentido para mim, esse conceito da reencarnação. Costumava argumentar dizendo que se a reencarnação fosse verdade, o mundo estaria cada vez melhor e não pior. Mas, entretanto, é um raciocínio impreciso, pois se a consciência humana não evoluísse e fosse ainda bárbara, não seria possível manter no planeta 7 bilhões de pessoas sem se autodestruir. Então é óbvio que como raça a humanidade tem evoluído e melhorado e não piorado, mesmo que tenha ainda muitos problemas a resolver. Isso é óbvio, né? Se você pegar o período bárbaro da história humana e comparar com hoje, não tem comparação. Naquela época, qualquer cidadezinha, qualquer povoado poderia ser invadido, saqueado e as pessoas mortas, violentadas e destruídas e tudo tocado fogo do nada. E não tinha segurança. As pessoas viviam nas suas aldeias, não tinha segurança, não tinha proteção, elas poderiam ser atacadas e mortas por bárbaros a qualquer momento do dia ou da noite. Então, assim, e assim eram os povos, eles se matavam, se destruíam o tempo todo por poder, por riqueza, por dominação, etc. Então, era exatamente isso, era muito bárbaro. Então, hoje em dia a gente não tem isso, você tem as suas cidades e você não vai dormir com medo de invasão bárbara ou de sua cidade ser invadida ou destruída por quem quer que seja. Então, claro, é muito óbvio que a consciência humana está evoluindo. Isso daí é muito claro. E vou falar um pouco aqui sobre
o início, né, de como é que eu passei a acreditar na reencarnação. Quando eu passei a estudar mais o espiritismo e o espiritualismo, e a ter contato com essas realidades, eu não entrei em modo de defesa, afirmando que não existia, pelo fato de não estar na Bíblia. Então, essa foi uma postura que eu tive. Tá? Então, foi uma postura importante, essa postura de neutralidade. Por quê? Porque se eu adotasse a postura de defesa, eu não teria a mínima possibilidade de aprender nada novo. Então, simplesmente, não existe, ponto final. E aquela seria a minha realidade. Quando eu passei a entrar em contato com esses conhecimentos que eu não conhecia, do espiritismo e do espiritualismo, eu passei a adotar a postura. Pode ser que exista ou pode ser que não, porque a Bíblia não nega. Então, esse é um fato. Como não existe na Bíblia uma negação clara dessa realidade, e também ficou claro para mim que a Bíblia não possui todo o conhecimento do universo, isso também foi uma coisa assim que ficou clara para mim, porque antigamente eu sempre tinha essa visão dogmática de que tudo que existe no universo estava na Bíblia, que muitos cristãos têm essa visão, que é uma visão imprecisa. A Bíblia contém apenas o início. Né? São o básico para você começar na sua caminhada cristã, mas não possui todo o conhecimento do universo. Uma análise básica qualquer pessoa pode chegar a essa conclusão. Por exemplo, conhecimentos técnicos e científicos não tem na Bíblia. Na Bíblia não ensina como fazer um avião, como construir uma bomba atômica, qualquer coisa. Então, existem outros conhecimentos que não estão lá e que existem. Nem por isso ninguém vai negar que a bomba atômica existe, que o avião voa, que o carro anda, mesmo não estando na Bíblia. Isso é só uma questão, que seria a questão, digamos, científica, porque o teor bíblico é mais focado para o lado espiritual, não para o lado de tecnologias terrenas. Entretanto, é óbvio também que existem outras verdades espirituais que não foram abordadas pela Bíblia, e Jesus mesmo já disse que, tem um texto lá na Bíblia que diz que se todos os livros sobre aquilo que Jesus fez ou falou fossem escritos, não caberia no mundo todo. Então, isso nós estamos falando somente do que Jesus falou. Imagine do que Deus fez no universo inteiro, em milhares de planetas, sistemas, galáxias. É óbvio que não cabe dentro da Bíblia. Né? São apenas 2.000 páginas e não haveria livros nenhum que pudesse caber uma quantidade tão grande de conhecimento. Então, isso é outra coisa que ficou claro para mim. Né? Nossa mente humana e dogmática tende a acreditar que a Bíblia contém todo o conhecimento do universo, mas um exame acurado vai mostrar claramente que não faz sentido, e não faz mesmo. A Bíblia contém apenas uma pequena quantidade de informações básicas e iniciais sobre espiritualidade. Essa é a verdade. Então, esse foi um outro ponto que ficou claro para mim. Né? Eu sei que existe a tendência humana de dogmatizar e achar que uma pequena fração de verdade representa a verdade de todo o universo, todas as galáxias, de todas as dimensões, do presente, do passado e do futuro. A mente humana é muito pequena e tende a tentar conter tudo em um único lugar para ter um sentido do todo, mas a realidade não é essa. A realidade é que existe muito mais conhecimento e que muitas vezes, quando a gente tem uma postura de negar esses conhecimentos, a gente simplesmente está negando para a nossa própria mente, para o nosso próprio espírito, o acesso a eles, né? Então, a minha postura nesse quesito foi neutra. 50% de possibilidade da reencarnação ser real, 50% de chance de não ser. Essa foi uma postura equilibrada, bastante coerente para quem está estudando e buscando o verdadeiro aprendizado. Depois de algum tempo, talvez cerca de 1 ano, ou talvez menos, tive uma experiência que mudaria minha visão sobre a reencarnação. Então, 2 coisas ficaram claras na minha postura inicial. Primeira é que eu não adotei uma postura defensiva. Não adotei postura de negação. Não existe, porque não existe, porque não existe. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Essa seria uma postura de alguém que está investigando um determinado assunto e quer descobrir a verdade sobre ele. E não cria defesas. Né? Ela está em uma fase de exploração daquele conhecimento, então precisa ter abertura, senão você não consegue avançar. Então essa foi a primeira postura. A segunda postura foi
saber que a Bíblia não contém todos os conhecimentos do universo, todas as galáxias. É óbvio, né? Porque senão você vai achar que o planeta Júpiter só existe se estiver na Bíblia. A galáxia X só existe se estiver na Bíblia. A galáxia Y não está na Bíblia e não existe. Então são coisas que realmente não fazem sentido nenhum. Tá? Então, a partir dessas duas posturas é que o conhecimento foi se abrindo para mim. Uma postura de não negar, não afirmar, mas também não negar a reencarnação, né? Uma postura mais neutra, e ao mesmo tempo saber que a Bíblia não contém todos os conhecimentos do universo. Isso qualquer pessoa racional que pensava um pouquinho vai perceber isso. Então, vamos para a segunda... o segundo item aqui, nós estamos nessa parte, né? Como passei a acreditar na reencarnação, passamos pelo início, que eu acabei de falar. Agora nós estamos em rememoração de vidas passadas, que seria esse item aqui. Então, vamos estar falando um pouco sobre essa teoria. Né? No espiritismo, no espiritualismo, diz que quando você morre, você vai para algum plano espiritual, faz uma revisão de vida em conjunto com seus anjos, guardiões, e depois volta para uma nova experiência no planeta Terra, tudo visando sua própria evolução e a evolução dos seres humanos do planeta Terra. Tá? Estou falando planeta Terra porque é a nossa realidade na qual nós estamos inseridos, mas a teoria diz que na realidade pode ser no planeta Terra ou pode ser em outros planetas que sejam aderentes à sua realidade, porque o que acontece? Se um ser ele é muito subevoluído, demais, ele é muito agressivo, muito brutal, ele talvez não consiga encarnar aqui na Terra, por exemplo, talvez esteja um pouco mais evoluído do que o estado espiritual dele, e evoluir, porque ele vai ser o páreo da sociedade, por ser a consciência dele ser muito diferente, ainda está em um estado de muita ignorância. Então talvez faça mais sentido ele ir para outro planeta que esteja mais condizente com a realidade mental dele. Talvez um planeta ainda na idade das pedras, na época dos dinossauros ou de bichos semelhantes, no qual o homem ainda está começando a evoluir, porque naquela época os seres humanos viviam uma consciência menos evoluída e a realidade deles condizia com essa consciência. Então talvez para essa pessoa faça mais sentido ele ir para esse planeta do que para o nosso. Então é só um ponto, porque para dizer que não é apenas um planeta Terra, pode ser em qualquer outro planeta que seja aderente à consciência daquela pessoa. Mas basicamente é isso, a pessoa vai para o plano espiritual, faz uma revisão de vida e reencarna para poder continuar no seu caminho evolutivo. Essa é a teoria da reencarnação, né? Lembrando, aqui nós estamos no item chamado de rememoração de vidas passadas. Então aqui eu falei um pouco sobre que a gente já tinha passado um pouco antes, mas só reforçando, essa daqui é a teoria do espiritismo e do espiritualismo. E existe um outro ponto, que é o ponto, né, chamado de registro acástico. Né? Esse registro acástico seria o registro da vida de todas as vidas que a pessoa já viveu. Quando você volta para o planeta, você é banhado nas suas memórias passadas, mas elas não são carregadas no nascimento, como memórias vivas. Elas vêm como impressões e instintos de tal forma que você não cometa os mesmos erros de vidas anteriores. E ao mesmo tempo carrega dentro de si as lições aprendidas em vidas passadas, chamado de registro acástico. Teoricamente falando, o registro acástico contém a memória de todas as vidas que um ser, falando humano aqui, mas teoricamente falando se aplicaria a qualquer ser, porque são regras universais, mas aqui nós estamos falando dos seres humanos. Então, um ser humano morreu, viveu, renasceu, morreu, viveu, está passando por um ciclo ali. E aí, no registro acásticos, todos esses ciclos dessas vidas são registrados ali. E o que ocorre quando ele nasce? Ele é banhado espiritualmente nessas informações, mas ele recebe essas informações, elas são traduzidas para a mente dele como intuições. Né? Essas intuições evita, por exemplo, se ele morreu afogado em um determinado período, ele tende a evitar água e o instinto dele vai falar, não vai para ali, por conta dessa memória de uma experiência que ele teve no passado. Então, o registro acástico basicamente vai estar se manifestando,
na maioria dos casos, de forma instintiva na vida da pessoa. Nesses registros akáshicos contém individualmente as nossas memórias de vidas passadas. Esses registros estão armazenados em um plano metafísico e à medida que a sua consciência amadureça, você poderá ter acesso a essas memórias, desde que sejam úteis ao seu crescimento e evolução atual. Digo isso porque muita gente tenta acessar os registros akáshicos mais a título de curiosidade, né? Apesar de ter a sua validade, essa parte de curiosidade, porque você obtém um tipo de confirmação dessa realidade, mas o problema todo é que muita gente quer fazer mais tipo como se fosse um uso recreativo, e o propósito não é esse. O propósito é trazer conhecimento para o seu crescimento e evolução atual. Se você for lá e você ter acesso a essas informações e a sua consciência não crescer, não amadurecer, então acaba não sendo tão útil para você, do ponto de vista espiritual, digamos assim. Os anjos e os seres de luz e Deus não vai ficar muito, digamos assim, propício a trazer essas revelações se não for com o propósito de que ajude na sua evolução. É comum em hipnotismo as pessoas reviverem parte dessas realidades, esses registros akáshicos, através da hipnose regressiva, quando a pessoa regredida é regredida para antes do seu nascimento. Ou seja, a pessoa vai, ela entra em estado de hipnose e aí ela vai, o hipnoterapeuta vai regredindo ela. Agora você está com 5 anos, agora você está com 4, com 3, com 2, você está no ventre da sua mãe. Aí ele regride a idade dela para antes do nascimento. E quando isso acontece, a pessoa revive memórias de outras vidas. Aí essas outras vidas surgem e a pessoa revive essas experiências das quais ela não mais se lembrava. É muito usado na hipnose para tratar bloqueios ou problemas mal resolvidos, mas que estejam vinculados a fatos lógicos do passado, não à vida presente. Isso acontece muitas vezes em hipnose regressiva, de que a pessoa encontra um certo problema na vida, mas é um bloqueio e a pessoa não sabe o que é. Aí quando começa a fazer um tratamento de hipnose, é rastreado para um evento que está em uma vida anterior, que foi trazido para atual, constitui um bloqueio. Então, ao tratar aquela situação, a pessoa acaba resolvendo, né, o problema ao ir na raiz dela, que foi muitas vezes em uma vida anterior a essa que ela está. Então, falamos sobre registros akáshicos. Agora vamos estar falando um pouco sobre a minha experiência. Um belo dia, estava eu na minha rotina de trabalho em casa, pois trabalho online, né, na área de tecnologia, e eu estava, como de costume, usando um fone de ouvido, desses que em forma de bolinha, tem uns fones de ouvido em forma de bolinha. Costumo trabalhar escutando músicas cristãs, que é o que eu gosto, de todas as línguas, mas ouço mais português, espanhol e inglês. E eu fiz um movimento repetitivo, que estou acostumado a fazer, que é quando vou sair da cadeira para beber água, comer ou fazer alguma outra coisa, dar uma pausa por algum motivo qualquer. Eu simplesmente vou, tiro o fone de ouvido, desconecto os dois lados e me retiro da cadeira, né? Simplesmente pauso a música, né? Tiro o fone de ouvido e saio para fazer o que tinha de fazer. Isso é uma situação rotineira e normal. Não há nada de novo nisso. Eu não esperava jamais que ocorreria nada de novo em um ato puramente rotineiro. Então, esse era um ato normal, que eu estou acostumado a fazer, então não esperava nada de anormal nesse tipo de situação. Mas não foi isso que aconteceu. Ao pegar uma das bolinhas do fone de ouvido e apertá-la firme e tirar do ouvido, ocorreu uma coisa. Em fração de segundos, me vi como monge budista em um templo budista em uma época imemorável, que não sei que época que é. Pois sei que foi uma época antiga, mas não sei precisar especificamente qual era o período. E lá estava eu, um monge alto, de pele morena clara, cerca de 90 quilos, sentado na posição de lótus, vestido com uma túnica laranja avermelhado, cabeça raspada, e nas mãos tinha algo parecido como um terço desses católicos, com várias bolinhas. Esse daí eu já pesquisei, chama Japamala, né, que seriam umas contas budistas que os budistas utilizam como auxílio na meditação.
ele apertava essa bolinha. E quando apertei a bolinha do fone de ouvido, disparou essa memória, a qual eu revivi em detalhes em um milésimo de fração de segundo. Pude ver, ouvir, sentir tudo que se passava ali naquele momento. Então isso ocorreu basicamente na hora que eu apertei aquela bolinha. Eu disparou essa memória, que eu não tinha consciência dela, e eu revivi aquela situação como se eu fosse esse budista, em uma época muito antiga, e eu estava lá em um estado de meditação, né? Essa experiência foi muito marcante para mim, e a partir dela ficou muito claro, de forma induvidável, que a reencarnação de fato existe, pois acessei uma memória minha do passado, sem ter consciência dela presente e sem qualquer planejamento ou desejo prévio. Ou seja, não foi uma experiência induzida pelo desejo ou pela vontade, mas foi espontânea e por isso ela é completamente verossímil para mim. Ou seja, muita gente às vezes tem alguma experiência porque a pessoa deseja tanto aquilo, deseja tanto que muitas vezes aquela experiência pode ser produzida pela própria mente, mas não é o caso, porque eu não tinha a mínima ideia de que isso iria acontecer, entendeu? Não era algo que eu buscava, ou que eu queria, ou que eu sabia que ia acontecer, não fazia ideia. Eu apenas deixei a possibilidade da reencarnação aberta como uma possibilidade a ser comprovada posteriormente se existia ou não. Mas a partir dessa experiência ficou muito claro, né? Claro, eu tinha que estar aberto para a experiência, porque se eu não tivesse aberto para a experiência, no sentido de admitir pelo menos que a reencarnação poderia existir, a experiência não teria como ocorrer, porque eu estaria bloqueando, óbvio. Então, apesar de que, no sentido de estar desejando ativamente esse tipo de experiência, não estava fazendo isso porque eu nem sabia o que iria acontecer. Apesar disso, eu tinha abertura, ou seja, abertura sim, eu tinha porque eu deixei como possibilidade de que poderia ser real ou não. Mas, entretanto, eu não tinha a consciência ou a intenção de que aquilo ocorresse, ou seja, não foi algo induzido por mim, né? Foi algo simplesmente que ocorreu. Eu vou estar agora falando um pouco sobre a narrativa do meu diário, porque eu anotei, eu tenho muitas anotações e essa foi uma delas, em detalhes. Ocorreu em 14/10/2021, então tem um ano, mais ou menos. Então eu vou ler exatamente como eu coloquei no diário. Tive uma experiência um pouco estranha hoje. Uma que eu não estava esperando, mas acredito que eu esteja acessando memórias das minhas reencarnações passadas. Eu estava trabalhando em casa e em um dado momento apertei o fone de ouvido, na parte redonda que encaixa na orelha. Imediatamente me vi como um monge budista, com a roupa típica e orando com os contadores, parecido com contas católicas, mas feitas de madeira. Me vi nitidamente e tive a sensação de que aquele era eu. E agora também entendi o porquê há uns dias atrás senti um cheiro de incenso, do nada, e não era nada físico. Acho que estava rememorando a minha vida passada budista. Isso é muito interessante, porque eu nunca gostei de incenso. Aliás, todo lugar que eu sentia cheiro de incenso, que eu fosse, eu tinha uma rejeição àquele tipo de cheiro. Não gostava, de forma nenhuma. Entretanto, eu passei a sentir um cheiro de incenso, mesmo sem ter nenhum incenso por perto, porque aqui em casa eu não uso esse tipo de coisa, eu nunca usei. E, entretanto, eu sentia. Então, eu percebi que esse cheiro, na realidade, era algum tipo de lembrança, porque eu sei que os budistas utilizam os incensos também como auxiliares nas suas meditações. E depois me vi como um praticante de Tai Chi Chuan, que é um tipo de arte marcial que você manipula e controla as energias e que tem como objetivo fazer com que as energias fluam para poder melhorar a sua saúde. Um tipo de arte marcial que, ao mesmo tempo, uma forma de trabalhar as energias e o espírito. Parecia com alguém oriental. Estava mais para um vietnamita ou algo parecido. Não parecia nem com chinês e nem com japonês. Apesar de Tai Chi Chuan, pelo que eu andei pesquisando, parece que é uma técnica milenar chinesa. Depois me vi como um fumante compulsivo. Já era outra vida, outra época e outra pessoa. Não vi o rosto nem o país. Isso aconteceu
muito rápido essas experiências. Só senti como se minhas entranhas estivessem entupidas de tabaco, com uma sensação muito ruim, mas que só durou alguns segundos. Então foram vários fragmentos, né, de memória que começaram a aparecer de várias vidas diferentes. Só aqui foram 3, né? A questão do budista, a questão do praticante de Tai Chi Chuan e do fumante compulsivo, que eu só consegui perceber a sensação do cigarro, mas não consegui ver se era masculino ou feminino, e nem de que época que era. Continuando a leitura do diário, né? Agora eu estou interessado no Tai Chi Chuan, para ir lá e conhecer os praticantes, e também estou me sentindo mais sensível espiritualmente. Não apenas isso, toda madrugada estou praticando a projeção astral e percebo que algum ser espiritual, algum anjo, está me acompanhando. Essa sensação eu sempre tive. Mas é que agora tem sido mais, digamos assim, mais marcante. Outra coisa é que eu estou fazendo um curso de hipnoterapia e fiz um teste para descobrir qual é o meu sentido principal. Eu fiquei chocado ao descobrir que os meus sentidos principais são tato e olfato, pois na prática o que predomina em mim é o uso da visão. Sempre achei que eu era mais visual. Depois percebi que sou sinestésico, associando cheiros e toques a imagens e visões ou memórias, que foi surpreendente para mim, isso também eu não sabia. Inclusive esse curso eu já terminei, fiz um curso de hipnose no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, IBND, Instituto Brasileiro de Neurociência e Desenvolvimento, alguma coisa assim. Eu já concluí esse curso. Sinto o tempo todo que eu estou sendo acompanhado por anjos e direcionado por professores espirituais. Eu simplesmente vejo, sinto, ou simplesmente olho para o horizonte espiritual e vejo essas coisas. Então esse foi o resumo do meu diário. Eu sou muito detalhista, então eu sempre anoto tudo nos mínimos detalhes, porque obviamente a nossa memória, a gente acaba esquecendo as coisas se a gente não anota as informações. E como eu sou muito detalhista, eu acabei passando bastante informações do que ocorreu ali, nessa experiência. Agora, vamos estar abordando mais um tema, né? Então, assim, obviamente, depois dessa experiência, eu passei a acreditar na questão da reencarnação. Para mim ficou muito, muito claro, muito nítido que ela realmente existe, né? E só que isso gerou alguns problemas para mim, porque como eu sou uma pessoa muito dedicada aos estudos da Bíblia, já li bastante, estudei muitos livros que falam sobre conceitos bíblicos e estudos bíblicos diversos, então passou a haver um choque de realidades aí entre o que eu conhecia e a realidade que eu estava vivendo. Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso, que é essa parte aqui de conciliando as realidades. Agora nós estamos aqui no item 1.3, né, da nossa estrutura de aprendizado. E o que ocorre? Nós vamos estar falando agora o item 1.3.1, que é entendendo a história. Então, eu tive que buscar uma conciliação dessas realidades que eu estava vivendo com o conhecimento que eu já tinha. Então, depois dessa experiência, eu me vi questionando os motivos do porquê não ter na Bíblia nenhum relato sobre a reencarnação. Passei a refletir sobre isso e a estudar e buscar em várias fontes diferentes. A conclusão que cheguei foram as seguintes. 1. Após a morte de Cristo, a igreja primitiva usava vários materiais e escritos diferentes para compor sua liturgia. Esses materiais não eram controlados ou direcionados por nenhuma figura central. O que prevalecia era o bom senso espiritual de toda a comunidade cristã, para aprovar ou reprovar os materiais que eram aceitáveis ou não aceitáveis. Então, nesse contexto, era altamente provável que existiam materiais que abordassem esse tema da reencarnação. Então, aqui quando eu falo entendendo a história, nós estamos falando sobre a história cristã do cristianismo, porque o meu viés cristão é evangélico. Então aí a gente vai voltando um pouco à história, no início lá, primeiro quando Jesus veio, depois quando ele morreu e ressuscitou, ele deixou a missão dos apóstolos pregarem o evangelho, né? E aí o que aconteceu? A igreja primitiva surgiu no contexto, a igreja primitiva não surgiu na época
quando Jesus estava vivo. A igreja primitiva surgiu após a morte e a ressurreição de Jesus. Na época de Jesus não existia igreja primitiva, existia sinagogas judaicas, que era onde Jesus ensinava. Depois da morte e ressurreição, os adeptos do cristianismo começaram a se reunir para poder falar sobre os ensinamentos de Cristo. Só que nessa época da igreja primitiva, que era na época de Paulo, de Pedro, de João, as igrejas se reuniam em casas ou em comunidades, e vários livros diferentes, inclusive as cartas de Paulo, ou mesmo os testemunhos dos apóstolos que escreveram os evangelhos, eram lidos e eram ensinados ali, naquele contexto. Só que é bem provável, altamente provável, que conceitos sobre reencarnação fossem ensinados ali também, já que não era um material controlado por uma figura central. Nenhum apóstolo controlava o que a igreja tal ensinava, ou qual era o material, o conteúdo tal, ou os livros tal. Havia um bom senso ali da comunidade sobre quais livros eram factíveis e que estavam alinhados com o conhecimento de Cristo, com os conhecimentos que Cristo passava, ou quais livros não estavam alinhados. Então ali eles faziam a escolha dos seus livros de acordo com o bom senso da comunidade cristã, e não de acordo com uma figura central. Não havia um controle central de ninguém em relação a esses conteúdos, nem muito menos dos apóstolos. O que os apóstolos combatiam eram conteúdos falsos, né? Então, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, em muitas das epístolas, detectava algum conhecimento que era errado do ponto de vista cristão, ele combatia aquele conhecimento, né? O que ocorreu com a igreja primitiva é que ela foi massacrada e perseguida por séculos, mas sempre resistindo. Então, todo mundo sabe que os apóstolos foram mortos pelo Império Romano, né? Perseguidos, mortos, crucificados. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, diz a tradição. Outros foram lançados, outros foram exilados, como o próprio apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse. Em um dado momento, o imperador romano Constantino se declarou cristão. Então, depois de terem perseguido por séculos os cristãos, mataram, queimaram na fogueira, jogaram aos leões, o imperador romano resolveu dar uma de bonzinho de se dizer cristão. A história diz que foi porque ele obteve uma vitória em uma batalha que ele travou com um tipo de guerra civil romana, que chegou uma época o Império Romano estava se fragmentando, se dividindo em vários pedaços, e o imperador Constantino pegou uma dessas facções, combateu as outras e acabou vencendo. Diz que ele teve uma visão lá, que falou que era para pintar símbolos de cruzes nos escudos dos soldados, e eles acabaram vencendo. Então é isso que diz a tradição. Mas o fato é o seguinte, é que foi uma jogada política. A partir dessa jogada, os imperadores romanos foram controlando e dominando a igreja. Isso é um fato, né? Porque, por exemplo, quando o imperador Constantino se declarou cristão, ele não era apenas um cristão que ia para a igreja, ia lá seguir os ensinamentos, né? Ele passou a controlar e a influenciar a igreja e os bispos de forma direta, né? Tanto que a partir daí é que surgiu a figura da igreja católica. Antes existia a igreja primitiva, não existia a igreja católica apostólica romana. O próprio nome já diz, era uma igreja criada pelo Império Romano, né? E aí o que aconteceu? A partir dessa jogada aí do imperador Constantino, os imperadores romanos começaram a controlar e dominar a igreja cristã, né, que era uma igreja simples, primitiva, e que tinha uns ensinamentos simples sobre Cristo, sobre Deus, sobre espiritualidade. E aí, o que aconteceu? Com essa interferência do imperador romano dentro da igreja cristã, foi se tornando cada vez mais grave até o surgimento da figura do Papa. Na figura do Papa, basicamente, o imperador romano se declarou chefe do Estado romano e, ao mesmo tempo, chefe da igreja. Então, ele era o bispo supremo e ele era o imperador supremo. Então, obviamente, a partir desse momento, a obediência que era exigida era diretamente ao imperador e não mais a Deus ou a Cristo. Então isso foi um tipo de usurpação de posição, né, de autoridade. E a partir desse momento é que surgiu a Igreja Católica, da unificação da
das figuras do imperador e do bispo supremo, né? Então, o imperador passou a ter essas duas funções, tanto de imperador quanto de bispo supremo da igreja, e surgiu a Igreja Católica. Então, a igreja primitiva foi rebatizada de Igreja Católica Apostólica Romana, e que no decorrer das eras se tornou mais um meio de dominação, utilizado pelo Império Romano ao declarar a fé cristã como oficial e a Igreja Romana como única igreja legítima e legal. Então, qualquer um que se declarasse cristão, que seguisse a Cristo, mas não estivesse vinculado à Igreja Romana, era obviamente perseguido, né? E criminalizado, e morto, etc. Então, na prática, se tornou um instrumento de dominação utilizado pelos imperadores. Continuando nesse tópico, né, nós estamos entendendo a história, né, no caso especificamente a história que eu estou falando, a história cristã. Ocorre que a primeira Bíblia e as primeiras doutrinas oficiais foram organizadas no que foi chamado o Concílio de Nicéia, ordenado pelo imperador Constantino, supostamente convertido ao cristianismo. Esses bispos se reuniram sob a tutela de um imperador que se declarava cristão, mas que provavelmente não era, né? E formaram a primeira Bíblia e as doutrinas centrais do cristianismo, pegando os livros que as igrejas primitivas seguiam, removendo vários livros e adicionando outros tantos. Então, é de se esperar que, caso a doutrina da reencarnação não fosse interesse divulgar, por não atender aos interesses de controle da população ou ao cobertamente parcial da verdade, é óbvio que tais livros poderiam ser facilmente removidos e outros tantos adicionados. Então, essa é uma questão, porque a questão ali do Concílio de Nicéia, como os bispos estavam sob o controle do imperador romano, a partir do momento que eles criaram aquele concílio para dizer quais livros poderiam entrar ou não, obviamente qualquer livro ou qualquer texto, ou qualquer livro que fizesse alusão a qualquer texto que desafiasse ainda que de forma indireta a autoridade do imperador romano, ou que pudesse tirar o controle dos bispos ou do imperador sobre as ovelhas que eles estavam querendo governar, eles tirariam, né, isso da Bíblia. Então, por algum motivo, eles resolveram tirar essa parte de reencarnação, provavelmente, por achar que não era aderente aos objetivos deles de controle da população, de controle da fé da população. Porque aqui nós estamos falando sobre duas igrejas diferentes. Uma igreja primitiva, que era muito mais pura, por seguir procurar seguir de forma totalmente livre e espontânea as doutrinas de Cristo. E estamos falando de uma outra igreja aqui, a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi fundada pelo imperador romano, que nem era cristão, ou que mal era cristão, que ninguém sabe, que provavelmente os interesses eram mais de dominação e corrupção da igreja, que foi na prática isso que aconteceu. A igreja foi usada como instrumento de dominação e de opressão, não foi utilizado como instrumento para propagar o bem, foi utilizado como instrumento mais de opressão, né, dos povos. Então foi nesse aspecto aí é muito duvidável essa conversão do Constantino, né? E a partir do momento que eles se reúnem ali sobre a autoridade do imperador, o que é que está em jogo? Está em jogo o conhecimento da fé cristã, a liberdade dos cristãos, liberdade de escolha, porque se fosse isso, a igreja, o imperador jamais poderia declarar o cristianismo como religião oficial, ou poderia até declarar, mas não obrigar as pessoas porque você declarar como religião oficial, você simplesmente vai dizer que temos preferência, o imperador tem a preferência por aquela religião específica, mas daí obrigar todo mundo a seguir o cristianismo na base da força e perseguir, matar e queimar na fogueira quem não seguisse, quer dizer, isso é um ensinamento totalmente contra o que Cristo ensinou, porque o que Cristo ensinou foi o amor, a liberdade, a pureza, e que as pessoas deveriam ser trazidas a Deus pelo amor, não pela força. Então, a partir do momento que o imperador se infiltrou ali na igreja, aquela igreja deixou de ser 100% cristã, né? Tinha ainda alguns elementos de cristianismo ali, mas não tinha a pureza dos cristãos primitivos. Passou a ser usado mais como um instrumento de
controle, né? O imperador passou a controlar a população usando a igreja, usando o conhecimento da igreja e usando os bispos. Então, quando eles criaram a primeira Bíblia, obviamente eles retiraram tudo e qualquer coisa que eles considerassem uma ameaça ao seu controle sobre a população, né? Então, provavelmente essa parte existem várias teorias, inclusive, que dizem que existiam informações sobre reencarnação em alguns livros, mas que foram propositalmente retirados nesse Concílio de Nicéia. Ainda que se admita a inspiração divina das Escrituras, não se atribui inspiração a esses bispos que montaram a Bíblia, de tal forma que eles poderiam se equivocar ou deixar vários livros de fora, inclusive os que falassem sobre a reencarnação. Ou seja, a Bíblia é inspirada por Deus, os escritores são inspirados por Deus. Sim, mas e aqueles bispos que foram escolhidos por Constantino para escolher qual livro entraria na Bíblia e qual livro não entraria? Né? O mínimo que eles poderiam fazer é simplesmente pegar toda a coletânea de todos os livros que todas as igrejas primitivas usavam na época, e falar, não, essa daqui vai ser a nossa Bíblia, sei lá, vai dar 5.000 páginas, beleza, mas essa é a nossa Bíblia. Mas por que eles tiveram que ir lá e remover um monte, né? Porque eles queriam ter o controle sobre o que as pessoas acreditavam ou não acreditavam, né? Então, se atribui inspiração divina aos escritos, mas não se atribui inspiração divina àqueles que escolheram quais livros ficariam dentro ou quais livros ficariam fora dentro da Bíblia, né? Que foi montada ali dentro do Concílio de Nicéia. Entenda que boa parte das doutrinas e também da formação da Bíblia não foram criados pelos apóstolos de Cristo diretamente, assim pelo Concílio de Nicéia. Em 325 anos depois da morte de Cristo e ressurreição de Cristo, em uma época onde nenhum dos apóstolos de Cristo estavam mais vivos, sendo que a maioria deles foi morta e a mandado de imperadores romanos, que agora estavam se declarando cristãos e praticamente escolhendo quais materiais os cristãos considerariam sagrados e quais não, e que comporia a Bíblia, como a conhecemos. Pois mesmo com a Reforma Protestante, houve apenas a diminuição de 7 livros, chamados de apócrifos, mas nada foi acrescentado. Então isso é uma coisa interessante, por quê? Porque quando foi que o Concílio de Nicéia se reuniu para dizer quais livros eram sagrados ou não? 325 anos depois da morte de Cristo, né? Então, 325 anos depois da morte e ressurreição de Cristo foi que ocorreu esse Concílio de Nicéia. Ou seja, não tinha nenhum apóstolo mais vivo, né? Então, eles foram lá e colocaram arbitrariamente o que eles queriam e deixaram de fora o que eles queriam. Então, a mando do imperador, que nem cristão direito era, digamos assim. Então, e o mais bizarro é que esses imperadores eram os mesmos que mataram a Cristo, foram os mesmos que mataram os apóstolos, e agora estão se declarando cristãos, né? É bem bizarro essa história. E a igreja evangélica, mesmo durante a Reforma Protestante, não acrescentou nada de informação, apenas tirou 7 livros, mas não acrescentou nada mais. Ou seja, o mínimo que os evangélicos deveriam ter feito era ir lá, os protestantes, os evangélicos deveriam ter feito, é ir lá e resgatar todos os livros que as igrejas primitivas utilizavam e estudar esses livros. Colocar eles como livros oficiais das igrejas, entendeu? Mas na realidade não foi isso que foi feito, foi mantido praticamente como está. Então, a partir daí onde a religião cristã passou a ser usada mais como ferramenta de conquista do Império Romano, muitas informações precisam se perder, inclusive sobre a reencarnação. Então, é nisso que eu acredito. Então, depois de tanto tempo, né, ter se passado, e depois dessa reforma que aconteceu, a partir do Concílio de Nicéia, onde eles escolheram quais livros iriam entrar e quais livros não iam. Então existe também a possibilidade de muitos dos livros que não entraram de terem sido destruídos propositalmente para que outras gerações não tivessem acesso a esses conteúdos que, segundo o imperador, segundo os bispos que queriam deter o controle sobre o conhecimento da igreja, seriam supostamente perigosos, né? Então, a questão é essa. Então, é nisso que eu acredito. Eu acredito que muitos desses conhecimentos que são realmente importantes foram perdidos ali, né? Através do Império Romano,
quando ele passou a instituir a igreja como instrumento de controle da população. Então, vamos estar continuar falando sobre essa parte de conciliando o cristianismo com a reencarnação. Eu particularmente não acredito que haja um conflito entre o cristianismo e a reencarnação. Eu tenho uma postura em relação a isso. Basicamente é o seguinte, nós vamos estar agora abordando o item 1.3.2, que é conciliando o cristianismo com a reencarnação, que seria basicamente o penúltimo item antes da conclusão. Vamos estar falando um pouco sobre essa parte de reencarnação. Reencarnação, a gente tem que entender um pouco do que ela é para poder entender porque que eu não acredito que haja realmente conflito. A reencarnação prega a evolução do homem através do aprendizado contínuo, através da morte e renascimento, e através de suas compensações do karma. O karma tem a ver com a lei do plantio e colheita. Então, se você fez algo de errado em uma vida passada, você precisa compensar em outra, a fim de se livrar do karma, se colocar em uma posição de equilíbrio e evoluir a partir daí, até o ponto onde você se torne um ser de luz e não precise mais reencarnar e aprender através do sofrimento. Então, esse é o conceito do karma e da reencarnação. Então, aqui nós estamos procurando conciliar o cristianismo com a reencarnação. Então, esse é o conceito da reencarnação. Agora vamos estar falando um pouco sobre o conceito do cristianismo. O cristianismo prega a salvação através de Cristo. Prega que todos os seres humanos nasceram em pecado por causa do pecado original herdado de Adão e Eva. Então, Adão e Eva pecou, comeu lá o fruto do conhecimento do bem e do mal, e isso passou para toda a humanidade. Prega que ninguém pode se salvar a si mesmo, ou seja, pelos próprios méritos, pelo próprio esforço, mas somente através de Deus, que exige o arrependimento para receber o perdão do pecado. Então, você reconhece os seus pecados e aceita o perdão divino. Prega que Cristo morreu pelos pecados da humanidade, a fim de trazer o perdão de Deus a todos os seres humanos e religá-los outra vez com Deus. Então, basicamente, é o conceito. O pecado precisa ser pago, ou seja, o karma precisaria ser satisfeito, e Deus se fez homem para poder assumir essa responsabilidade e poder trazer perdão e isenção, das culpas para todos os seres humanos. Pega Cristo morreu pelos pecados da humanidade a fim de trazer o perdão de Deus a todos os seres humanos, religá-los outra vez com Deus e dar a salvação para eles em um lugar chamado céus, onde não haverá mais sofrimento, morte ou dor, e se desfrutará da paz, amor e alegrias eternas emanadas do próprio Deus. E que cada cristão terá um corpo glorificado e imortal, feito de pura luz, não mais sujeito ao tempo, espaço e à matéria física ou ao sofrimento. Então, esse é o conceito da salvação em Cristo, que inclusive é bem amplo, Então, nós vamos estar falando um pouco da síntese da reencarnação e da doutrina da salvação cristã. Essa síntese é um resumo onde, ao mesmo tempo que estarei focando os pontos comuns, chegarei a uma conclusão final, através das análises comparativas desses fatos e também das suas diferenças. A síntese é uma mescla das duas visões, os pontos comuns. Então, agora nós vamos estar falando sobre os pontos comuns. Nós vamos estar fazendo uma síntese, para isso vamos estar falando sobre os pontos comuns, com pontos divergentes, e fazendo uma síntese desses pontos. Então, os pontos comuns. Ambos acreditam na lei do plantio e da oferta, do plantio e da colheita, não plantio da oferta, plantio e da colheita. Tanto a reencarnação quanto o cristianismo acredita nisso. Um chama isso de karma e outro chama isso de consequências do pecado. Então você vê que é a mesma coisa, mas só muda o nome. Ou seja, ambos acreditam que um pecado exige compensação. Um acredita que essa compensação virá através do karma, e o outro acredita que virá pelo arrependimento, perdão, aceitação do sacrifício de Cristo e de obediência a Ele. Ambos acreditam na redenção do ser humano, um através da reencarnação contínua, e outro através do arrependimento e aceitação do sacrifício de Cristo, e de uma vida vivida de acordo com os valores cristãos de amor a Deus e ao próximo. Em última instância,
alguém evolui na reencarnação através de uma mentalidade semelhante a um cristão, amando a Deus e ao próximo, já que se trata de uma lei do universo, né? Ambos acreditam na sua jornada final, ambos acreditam que na sua jornada final se tornarão seres de luz, um via processo de evolução da encarnação e outro através da redenção, transfiguração do corpo de carne para um corpo glorificado. Então, tanto a reencarnação quanto o cristão acredita que vai receber um corpo de luz glorificado e imortal. Ambos acreditam no livre-arbítrio do ser humano. Um acredita que é exercido através de experiência pré-selecionada antes mesmo de ele vir à Terra. Então, no caso da reencarnação, o livre-arbítrio é exercido através dessas escolhas, que é feito antes mesmo da encarnação. Que tipo de experiência a pessoa vai ter para ela ter a oportunidade de escolher e evoluir. Já o outro acredita que esse livre-arbítrio é exercido quando uma pessoa decide aceitar Cristo ou não. Ou seja, seguir o caminho de ser um discípulo de Cristo ou não. Isso passa pela escolha do livre-arbítrio. Então, a reencarnação e também a teoria cristã acredita nas mesmas coisas em relação ao livre-arbítrio. Então, falamos aqui sobre os pontos comuns. E vamos agora falar sobre os pontos divergentes. Se chega na transfiguração do corpo de luz por mérito próprio pregado pela reencarnação ou pela graça pregada pelo cristianismo. Então aqui nós estamos falando sobre os pontos de divergência, porque o cristianismo diz que só dá para chegar no ponto final, que seria a transfiguração do corpo material em um corpo espiritual e de luz, ou a transformação de um ser normal em um ser de luz, somente pela graça. É o que o cristianismo prega. Já em relação à reencarnação, prega não é isso que ela prega. Ela prega que você chega lá através da evolução espiritual, através do processo de reencarnação, você vai evoluindo, sua consciência vai evoluindo, e você, em algum momento, se transformará em um ser de luz à medida que você evolui. Então, existem os pontos de divergências. Acredito que pelos dois. Primeiro, que não há mérito 100% divino, pois se houvesse, obviamente, o livre-arbítrio seria anulado. E não há mérito 100% humano, pois sem intervenção divina o ser humano não conseguiria ir muito longe. Então, os dois estão certos. São duas faces da mesma moeda. Pois a reencarnação, o homem precisa do auxílio de Deus, representado pelos amparadores, ou professores espirituais, que ajudarão ele nessa jornada. E esse é o trabalho de Deus. Já no cristianismo, por mais que se camufle isso, Deus faz quase tudo pelo cristão, menos a parte que lhe cabe, que é a do livre-arbítrio, da escolha e das ações que ele como pessoa tem que tomar e viver e ser responsável por ela e crescer e aprender. Então, assim, do meu ponto de vista, essas duas realidades são duas faces da mesma moeda, né? Ou você está olhando cara ou coroa, mas é uma moeda só. Dessa forma, as duas versões estão certas. Para atingir a transcendência, é um trabalho conjunto entre Deus e o homem, entre os seres humanos e os seres de luz. Então, temos aqui um ponto de convergência, que seria uma síntese, onde Deus trabalha junto com a consciência humana para atingir a evolução do ser humano. Tanto em Cristo, do ponto de vista cristão, acontece a mesma coisa, porque Deus trabalha junto com o ser humano, porque o ser humano precisa responder positivamente a Deus para que Deus trabalhe. Então Deus não faz tudo pelo ser humano, ele precisa exercer o seu livre-arbítrio para que a obra de Deus se realize nele. E do ponto de vista do karma, também é a mesma coisa. Por mais que se fale ali que o ser humano precisa trabalhar na sua evolução, ele não consegue fazer sozinho. Ele precisa dos seus amparadores espirituais, dos anjos e dos seres de luz, que são enviados por Deus, que seria o amparo de Deus na pessoa daqueles seres. É a mesma coisa, o que ocorre com o cristão, porque Deus ampara o cristão através dos seus anjos. Os anjos de Deus trabalham ali em prol do cristão. E esse é o auxílio e o apoio espiritual que ele recebe. Então nós vemos aqui uma síntese, ou seja, o trabalho conjunto entre o ser humano e Deus é quem realiza a obra da transformação espiritual. E aí nós temos a síntese dentro dessas duas visões e nós vamos entender que as duas são uma coisa só.
Tá? Só muda a questão do ponto de vista. Um foca mais no trabalho humano e o outro foca mais no trabalho divino. Mas o trabalho humano existe e o divino existe em ambos os casos. Agora nós vamos estar falando sobre um outro ponto divergente. Se chega a Deus diretamente ou somente através de Cristo, né? Esse é um ponto. Por quê? Porque a reencarnação diz que você chega a Deus diretamente, né, através do seu trabalho consciencial, do seu trabalho se tornar um ser cada vez melhor, você chega a Deus de forma direta. Na realidade, você já tem uma ligação com Deus porque você é a criação dele. E Deus está sempre trabalhando junto com você, junto com os seres de luz. Então, você tem esse acesso, querendo ou não. Porque quando você está lá falando com os anjos ou com os outros seres, Deus também fala através deles diretamente a você. Então, a reencarnação alega que um ser humano tem contato direto com Deus. E em relação ao cristão, não. Fala, não, que você não pode chegar a Deus somente através de Cristo. Então, aí seria um ponto de divergência. No meu ponto de vista, é a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda. Ao se chegar em Deus pela reencarnação através de Cristo, se chega a Deus da mesma forma. Não há contradição nisso por vários motivos. Pode parecer contraditório, mas a gente vai expandir aqui e vocês vão entender por que no meu ponto de vista, na minha análise, não há contradição. Primeiro, porque mesmo antes de Cristo vir ao mundo, Deus já se manifestava ao homem, seja através das histórias bíblicas, como foi nos casos de Noé, Enoque, Abraão, Elias, Moisés, Eliseu e tantos outros que, apesar de não conhecerem diretamente a Cristo, tiveram a manifestação de Deus em suas vidas. E também através de várias manifestações a outros povos não judeus, pois Deus sempre se manifestou a toda a raça humana, mesmo não sendo compreendido plenamente por ela. Temos exemplos bíblicos claros disso, como foi o caso de Balaão, que mesmo não sendo judeu e nem fazendo parte do povo de Deus, nem mesmo sendo tão íntegro, teve a graça de poder falar com Deus. Esse relato está em Números 22. Outra questão é a questão dos reis magos, aqueles que visitaram a Cristo, né? Outra coisa é o caso dos reis magos, que vieram do Oriente, que presentearam a Jesus. Eles não eram judeus, nem de Israel. Vieram de terras distantes, com outras crenças, outras formações, mas também ouviram a voz de Deus e souberam exatamente quando e onde o menino Jesus nasceria. Informações essas que nem os judeus devotos estudiosos da lei sabiam. Está na Bíblia, em Mateus 2, essa história. Então, nós vemos uma contradição aí, porque se diz que só pode se chegar a Deus através de Cristo. Mas, por exemplo, Moisés, Noé, Abraão tiveram contato diretamente com Deus, mesmo antes de Cristo se manifestar. E Deus se manifestou não só a esses personagens bíblicos, mas se manifestou a muitos outros na história, né, diretamente, como no caso dos reis magos, ou no caso de Balaão lá, que não era judeu, e Deus falou com ele. E o que ocorre? Ocorre uma contradição na Bíblia pelo fato de que Deus se manifestou para essas pessoas, mesmo sem elas terem conhecido a Cristo, mesmo antes de Cristo se manifestar. Essa é uma questão, né? E a minha conclusão que eu chego em relação a essa parte, né, é que esse é um ponto, né, para a gente tá fazendo uma análise, né, e a gente chegar a uma conclusão sobre isso. Outro ponto é que, ao se chegar em Deus pela reencarnação, ou através de Cristo, chega a Deus da mesma forma. E não há contradição nisso, por vários motivos. Então fica claro que Deus se manifestou antes de Cristo, tanto a judeus quanto a não judeus, e continua a se manifestar hoje, da mesma forma. Mas isso não contraria o princípio de que Cristo é o caminho. É uma pergunta, né? Mas isso não contraria o princípio de que Cristo é o caminho, por quê? Porque houve uma manifestação de Deus antes da vinda de Cristo, tanto para judeus quanto para não judeus. E a resposta é não contraria, né? Porque se a Bíblia diz que Jesus é o caminho, e Deus se manifestou antes, há várias pessoas antes desse caminho se manifestar, então tem que ter uma explicação lógica.
né? Não há contradição. Da mesma forma que não contraria o acesso de Moisés direto a Deus, se Cristo é o único caminho, então como Moisés conseguiu chegar diretamente a Deus? Antes mesmo da vida de Cristo. Por esse princípio, nem Moisés, nem Abraão, nem qualquer outro poderia chegar a Deus, pois Cristo ainda não havia se manifestado. Mas eles chegaram a Deus de qualquer forma. Mas como fizeram isso? É simples, através da energia de Cristo. Ela sempre esteve embutida em Deus e sempre estará. E é possível chegar a ela mesmo sem conhecer o nome de Cristo, pois Cristo nada mais é do que pura energia espiritual. E é possível se relacionar com ele nesse nível energético. Então, quando se chega através da reencarnação na transferência, na transcendência, não na transferência, se chega na energia de Cristo. E isso é inevitável. Resumindo, aqui nós temos um resuminho. A diferença básica nesse quesito entre um cristão e um espiritualista é que este acha que tem todo o tempo do mundo, ou seja, o espiritualista e o espírita acha que tem todo o tempo do mundo e se esforça bem menos. Ou seja, eu posso me reencarnar 30 mil vezes, então não tenho motivo para me preocupar nessa vida em ser uma pessoa tão espiritualizada e fazer tanto bem para as pessoas. Já um cristão procura muitas vezes dar tudo de si, pois acredita que só tem essa vida e procura viver ela em toda a plenitude. E ao viver 1000 vidas em apenas uma, ele alcança muito mais rápido a transcendência do que aqueles que acham que podem reencarnar indefinidamente. Acham que sempre terão tempo e isso atrasa a evolução deles. Então aí nós temos uma questão, qual é? Que, por exemplo, eu acredito que propositalmente foi retirado da Bíblia as informações de reencarnação, mas Deus, né, como diz a própria palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Deus usou isso para o próprio bem dos próprios cristãos, porque ao não ter conhecimento da reencarnação e acreditar que só tem uma vida, o cristão ele se esforça, ele dá o máximo de si para poder viver essa vida que ele tem da melhor forma possível. Isso faz com que ele evolua muito mais rápido espiritualmente do que os espiritualistas que acreditam que tem todo o tempo do mundo para evoluir. Então, teve essa consequência positiva, né? A falta desse conhecimento. Tem outras coisas ruins, que é a limitação que o cristão tem em relação à sua interação no reino espiritual, a sua interação consciente, o seu trabalho que ele faz junto com os anjos. Ele não consegue ter muita precisão nesse trabalho por falta dessa consciência da reencarnação. Mas, em compensação, ele se esforça muito mais. Então, tem um lado positivo aí também. Conclusão. Chegamos na parte da conclusão. Considero que a reencarnação e o cristianismo são 100% compatíveis. Eu não acho que sejam incompatíveis entre si. O que muda é o viés pelo qual se está olhando, mas no fundo se deseja chegar ao mesmo objetivo, que é um corpo de luz e um planeta regenerado, também conhecido pelos cristãos como salvação, corpo transfigurado, vida eterna, novo céu e nova terra e Jerusalém celestial. E outra coisa importante destacar é que ambos acreditam em Deus e ambos acreditam que Deus vai estar lá no plano espiritual que ele tiver, emanando luz e sustentando ele e trazendo evolução contínua, tanto do ponto de vista do reencarnado quanto do ponto de vista do cristão convertido. A simples abertura mental de possibilidade de se acreditar na reencarnação, ainda que dentro da neutralidade, que seria 50%, né? 50% sim, 50% não, já abre um leque de possibilidades de se resgatar experiências anteriores vividas e de se provar por si mesmo a existência dessas realidades, pois contra fatos não há argumentos. Se vive uma coisa, não terá argumentos nesse mundo que possa neutralizar a realidade do que foi vivida por mim. Então, essa questão aqui da reencarnação é uma questão muito pessoal. Cada pessoa pode acreditar sim ou não, mas o fato de você ter uma abertura dessa possibilidade de existir, você dá a oportunidade para Deus e para os seres de luz demonstrarem ou provarem que ela existe ou não, mas você tem que dar pelo menos a abertura, né? Essa seria uma postura. Se você
tem uma postura aqui de bloqueio, não acredito, não é. Ou seja, você está exercendo o livre-arbítrio falando, olha, isso pode ser real. A mensagem que você está transmitindo para Deus e para os seres espirituais é assim. Isso pode ser real, mas eu não quero saber. É essa a mensagem. Pode ser real, pode não ser. Eu não quero saber. Eu quero acreditar que não é real. E o que acontece quando você toma uma decisão dessa? Deus e os seres espirituais vão te respeitar. Você não quer saber dessa realidade, o seu livre-arbítrio vai ser respeitado. Mas se você tem interesse em saber de realidades que está além do seu conhecimento, que pelo menos você adote uma postura de 50% sim, 50% não, talvez sim, talvez não. Isso já vai dar abertura para que Deus e os seres espirituais manifestem essas realidades para você. Outra postura também que pode ser interessante é a postura do desafio, também pode ser válida. Como um tipo de oração, onde se diz a Deus que se isso for real, que Ele prove, que Ele mostre. Essa postura, apesar de ser meio agressiva, também é válida, já que se está usando o livre-arbítrio e se está deixando espaço para que Deus atue através de seus anjos e mensageiros e manifeste essa realidade para aquela consciência. Então, se você tem essa postura de desafio, Deus, se for verdade, me mostre, etc., você está dando também a abertura. Me prove, me mostre, me dê algum sinal. Você está dando também essa abertura. Mas já a postura da incredulidade não é a postura ideal, né? Nessa postura de incredulidade não é possível se obter contato com essas realidades metafísicas, já que a pessoa escolheu não acreditar nelas ou não ter contato com essas realidades, e nesse caso o livre-arbítrio será respeitado, como eu havia dito, e a pessoa será mantida na sua ignorância por livre escolha. Se a pessoa quer ser ignorante por livre escolha, ela está exercendo o seu livre-arbítrio, e Deus e os seres de luz, bem como os anjos, vão respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Agora, se você quiser ter consciência das realidades, que a despeito de você acreditar ou não, elas continuam existindo, aí a postura ideal seria a postura da neutralidade, ou seja, você colocar uma postura que talvez sim, talvez não, e aí Deus pode estar confirmando essas realidades para você. A partir desse início, passei a ter várias experiências conscientes de visitar escolas astrais, de ter aulas conscientes lá e de aprender várias coisas que para mim têm sido enriquecedoras e compartilharei com vocês nessa série de vídeos. Então essa foi a introdução, né? A gente chegou agora nessa conclusão para poder passar esses conteúdos, porque sem essa base básica vocês vão estar olhando, visitei tal lugar, fui para tal planeta, lá eu vi isso, lá eu vivi aquilo, lá foi me passada essa ou aquela informação. Vai fazer sentido? Para uma pessoa que não acredita na reencarnação, para uma pessoa que não acredita em escola espiritual, para uma pessoa que não acredita que é possível interagir com o reino espiritual utilizando um corpo espiritual, por exemplo, fica difícil da pessoa acreditar nessas realidades se ela não tem uma base mínima. Então, a introdução da escola astral visou passar um apanhado geral, né, uma visão geral desses conhecimentos para dar uma base para que quando a pessoa ter o contato com outros conteúdos de outros vídeos que eu vou lançar, a pessoa não ficar boiando, né, a pessoa não ficar perdida, não parecer uma coisa muito surreal para ela, né, ela ter uma base de conhecimento na qual ela vai se basear para trazer um entendimento mínimo para ela, né, para que ela possa ter uma compreensão, porque sem esse entendimento mínimo a pessoa realmente não vai ter como entender ou como compreender nada do que está sendo dito. Então, esse foi o primeiro vídeo dessa série de vídeos da Escola Astral, né? Eu vou estar lançando outros vídeos, e esses vídeos eu vou estar falando especificamente das visitas que eu tive nos planetas da escola. Eu tenho visitado pelo menos 2 planetas diferentes, e lá eu participo das aulas conscientemente, e aí eu vou trazer um pouco desse conteúdo para que as pessoas vão se despertando para essas outras realidades que, apesar de não fazer parte da realidade consciente dessas pessoas, dos seres humanos, elas não são menos reais, elas existem, por mais que estejam no nosso inconsciente, e todos nós fazemos parte dessas escolas, pode não ser as mesmas, nem nos mesmos lugares, mas fazemos parte, porque todos nós estamos recebendo ensinamentos espirituais, cada um de acordo com o seu próprio nível de consciência.
tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dê o like, dê um joinha, né? Compartilhe o vídeo com outras pessoas também para poder divulgar esse conteúdo. Se você quiser contribuir com o canal, sentindo no coração, você pode estar contribuindo com o Pix. Qualquer valor vai estar ajudando a estarmos divulgando cada vez mais esse canal para o maior número de pessoas possíveis. E também os que quiserem adquirir os infoprodutos indicados na descrição do vídeo, né, lá na faixa de comentários, também vão estar colaborando para que esses vídeos cheguem a cada vez mais pessoas, tá bom? Obrigado a todos que estiveram acompanhando até aqui. Que Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Até a próxima. Tchau.